Ele abre porta no mar. Uma porta dentro de uma fornalha, ele abre porta dentro da fornalha. Então, ó, é algo que o homem não pode fazer, é coisa de Deus. No nome de Jesus, porque o poder não é teu, o poder é dele. E ele é quem nos autorizou, em meu nome. Oh, aleluia! Se a igreja quer ter sucesso, se a igreja quer prosperar em Cristo, não é encher os bancos de gente. Fazer isso em memória de mim, fazer disso lembrando de mim. Quem eu sou para você, o que eu fiz em você, o que eu conquistei por você. Mas na igreja primitiva, na igreja e a velha, e na igreja atual, o Deus é Ele não mudou. São tempos, são épocas diferentes, situações no mundo diferentes, e o cristão vai vencendo todas as crises que surgem com a mesma graça de Deus. Aqui, o nosso irmão Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele está a revelar ao seu amigo Teófilo o que ele vivenciou ali na igreja primitiva e o que lhe informaram também na igreja primitiva, não é? E uma das coisas que a gente quer saber, irmão, sempre, por que é que a coisa está dando certo, não é? Tem alguém que começa a vender limão na feira e daqui a pouco aquela pessoa que vendia limão comprou uma casa, comprou um estabelecimento e vai em frente. Estávamos um dia num consultório ali em Bom Sucesso e tinha uma senhora que chegou conversando com outra e um senhor também. Depois ele me disse assim: essa moça aí, ela vendia bala lá na porta da Casa Bahia e mais em outro lugar, vendendo bala. Ela comprou um apartamento ali, vendendo bala. Não, você imagina, ela tem que ganhar milhões, mas ela estava vendendo bala. O que é que eu quero dizer com isso? Há um segredo, né, para o sucesso. Qual é a razão do sucesso ou do insucesso? Por que a gente consegue prosperar ou não consegue prosperar? Porque a gente consegue chegar, alguns conseguem chegar em algum lugar e nós não. O que a igreja primitiva fazia de diferente de nós? O capítulo, do versículo 42 diz, primeira coisa que ela fazia, 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia um ensinamento, e esse ensinamento era baseado na palavra de Deus. Os apóstolos ensinavam não aquilo que eles achavam que era bonito, mas aquilo, né? Você vê que o próprio Paulo tem uma expressão própria dele: o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei. E o apóstolo Paulo tem uma revelação personalizada, porque só foi para ele. Ele esteve com o Senhor e o Senhor passou isso para ele. Já no caso dos demais apóstolos, eles conviveram com Jesus durante 3 anos e meio, e Jesus passou para eles aqueles ensinamentos que ele ouvia, Sermão do Monte, tantos outros sermões, tantos milagres. Jesus parava e levava-os, né, em algum lugar. Não era para a multidão, mas Jesus os explicava, ensinava diretamente a eles. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Hoje, eu não posso trazer para os irmãos uma doutrina de YouTube. Até tem muitas bonitas, mas é do YouTube. Eu tenho que trazer a doutrina de quem? Dos apóstolos. Que aprenderam com quem? Que aprenderam com Jesus. O que acontece no YouTube? Tem muita gente dizendo aquilo que acha, aquilo que pensa. Isso é um absurdo, é assim, mas qual é a autoridade que essa pessoa tem de ir contra o que está escrito nas Escrituras? Nenhuma. Então nós vamos preferir ficar com as Escrituras. Eles ficavam com as Escrituras.
E hoje tem muita moda, não é? Você faz isso, dá 3 pulinhos para cá, faz igual São Longuinho e não sei o quê. Irmãos, a igreja não funciona assim. A igreja de Cristo é orientada, direcionada pela palavra de Cristo. E eles perseveravam nessa doutrina. Primeiro passo. Segundo passo. E em que mais? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Na comunhão. Se a gente tem comunhão uns com os outros, se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de... E aí vai... E se nós somos purificados de todo pecado, nós vamos ter paz com Deus. Paz com Deus. Mas eu preciso estar em comunhão. Pastor, o que é comunhão? É festinha? A gente tem que fazer festinha do conjunto infantil, festinha de A, festinha de B, aniversário disso, daquilo outro. E uma série de aniversários. Isso é comunhão? Comunhão é koinonia. É conviver juntos. Comunhão. No mesmo objetivo, no mesmo propósito. Não é conflitando, mas comungando. Não é divergindo, mas com a mesma fé, com a mesma palavra, né? Sendo, como diz Paulo lá aos Filipenses, do mesmo parecer. Nada de conflito, nada de confronto. E aí nós estamos em comunhão. Comunhão. E ele vai mais em frente. E ele diz ainda mais. E no partir do pão. E no partir do pão. E aí, irmãos, hoje é moda, né? Você pode encomendar pela internet esse pão. Já vem partidinho, enroladinho. Mas não é o que está dizendo aqui. O pão tem que ser o quê? O pão tem que ser... O que vocês leram, irmãos, comigo? O pão tem que ser partido. É o pastor Mário que está inventando moda? Não, a tua Bíblia é igualzinha à minha. Não é a minha Bíblia, é a nossa Bíblia. Não é? E no partir do pão. Esse partir do pão começa com Jesus na sua despedida, quando reúne na última ceia e institui, na última Páscoa, dele e institui a ceia. E o Paulo, em 1 de Coríntios, ele vai organizar essa ceia, porque ela estava sendo praticada de uma forma errada. A igreja de Coríntios, que era a igreja dos 9 dons, uma igreja realmente reteté, mas exagerava, né? E Paulo precisava colocar as coisas ali em ordem. Digo, primeiro, vamos parar com essa ceia, né? Porque o pessoal vinha para comer e beber, folgar e se embriagar. E bebia vinho até cair. Falei, peraí, não é isso. O que eu recebi do Senhor, o que vos ensinei. O que o Senhor Jesus... Aí ele vai dizer, que o Senhor Jesus esteve com eles tantas vezes, comigo outras vezes. Ele falou, mas peraí, eu não quero me referir a qualquer outra vez. Tem uma noite que eu quero me referir. Ele teve com os discípulos 3 anos e 6 meses. Várias noites. Mas eu estou me referindo a uma noite. Qual é a noite, Paulo? Na noite em que ele foi traído. É essa noite que me interessa falar sobre ela. E o que você quer dizer, Paulo? Que ele pegou o pão, partiu, deu graças e partiu, e depois distribuiu. Fazer isso em memória de mim, fazer isso em lembrança de mim. Se a igreja quer ter sucesso, se a igreja quer prosperar em Cristo, não é encher os bancos de gente, irmão. O céu não, a igreja, Deus lá não fica, aleluia, agora lá está lotadão. Mas o trem anda lotado, e daí? As vans andam lotadas, qual é o problema? O que acontece? Só irritações. Então Deus não está preocupado com lotação. Ele quer algo muito mais específico.
do que lotação, né? E do partir do pão, essa comunhão que nós precisamos de ter. E aí a gente vai se lembrar, em memória dele, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus uma vez fez essa enquete, ele fez essa pesquisa entre os discípulos dele, né? Que dizem os homens ser o Filho do Homem? O que vocês estão ouvindo aí a meu respeito? Ô Jesus, uns diz que você é João Batista, outro diz que você é Jeremias, outro diz isso. Cada um com um pensar. É o que vocês ouvem. E o que vocês acham? Qual é o pensamento de vocês? Porque nós não somos Maria, vai com as outras. Nós temos que ter pensamento próprio. Nós temos que ter a nossa própria decisão. E vocês, o que vocês dizem de mim? Né? Aí o apóstolo Pedro, ali inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, tu és, o quem que ele diz? Tu és o Filho de Deus. Aí Jesus vai dizer para ele, olha, Paulo, Pedro, olha, isso daí não é coisa da tua cabeça não. Você acabou de ser revelado. Meu Pai te revelou. Porque de você mesmo você não iria saber isso. Então meu Pai te revelou. Então nós precisamos saber quem é Cristo. Então, na ceia, as mensagens de ceia, quando a gente vai pregar na ceia, nós não vamos falar de prosperidade, nós não vamos falar de Moisés, não vamos falar. Moisés até fala por conta da saída do povo do Egito, também houve a primeira Páscoa, às vezes é mencionado. Mas nós precisamos direcionar essa mensagem para ele, porque o próprio texto diz, fazer isso em memória de mim. Como é que eu vou ministrar uma ceia sem falar de Jesus? Se ele é o protagonista daquele momento, sempre, né? Mas principalmente daquele momento, ele é o protagonista, eu não falo dele. A gente tem muita coisa para falar de Davi, de Daniel, de Jeremias, mas naquela hora ali, nesse momento da ceia, eu preciso falar dele. Eu preciso falar de Jesus. Ele é que diz, fazer isso em memória de mim, fazer disso lembrando de mim. Quem eu sou para você, o que eu fiz em você, o que eu conquistei por você, o que eu ainda vou fazer por você. Esse Jesus, né? Comunhão. Depois, ele ainda continua dizendo, e no partir do pão, e nas orações. Interrogação. Você sabe orar, meu irmão? Você sabe orar, minha irmã? Nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Os discípulos perceberam isso, porque eles olhavam e viam os fariseus. Quem eram os fariseus? Pessoas letradas na palavra, cheias de rituais, né? E tudo para eles tinha que ter protocolo, não era de qualquer jeito não, era, né? Mas umas orações vazias, né? Tinha que ir para o centro, chamar a atenção de todo mundo. Não, lembra lá o fariseu publicano? Ó Deus, tu tá me vendo, né? Eu olho meu terno, minha gravata, olha, fiz barba, fiz isso, né? Querendo impressionar Deus. Olha, tem mais Deus, ó. Entreguei o dízimo, dei minha oferta. Deus, olha, eu oro, olha. Jejum. Esse aí, coitado. Isso daí, Deus. Nem olha para ele. O publicano. Mas o publicano estava lá, Senhor, batendo no peito. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Quem desceu justificado? O que fez um discurso fenomenal, que se caísse na Globo ou saísse no Face, ia dar muita curtida, que era uma coisa fantástica. Ele falou muito bonito, mas não moveu o coração de Deus. Mas o outro que está lá, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ele não se justificou,
ele mostrou que ele precisava de alguém que o justificasse. E depois Paulo vai dizer, é Deus quem nos justifica. Ele reconhecia que precisava de alguém para libertar, para salvar ele. Oração. Oração. Já viu as orações de Jesus? Antigamente os romanos tinham aquele carro de 2 rodas, né, que eles chamavam de biga. Jesus podia orar de Pai, eu quero uma biga nova, né? Tinha um palácio, aquela coisa, ele podia orar, Pai, eu quero um palácio novo. Já viu em algum momento Jesus orando por esse tipo de coisa? Quando você pensa que ele vai orar, ele dá graças. Quando vai na multiplicação dos pães, ele pega o pão. Senhor, se somos nós, Senhor, agora multiplica esse pão, então olha a multidão. Ele não faz nada disso. Pai, graças te dou. Toma, distribui. Senhor, já é 4 dias, cheira mal. Senhor, graças te dou, porque tu sempre me ouves. Lázaro, sai para fora. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Orar é estar a sós com o Senhor, é você passar um tempo com Ele, no seu quarto, de preferência, de porta fechada. Você está ali, falando com Ele, conversando com Ele, passando a ter uma intimidade com Ele. E depois que você teve essa intimidade, na intimidade você recebe autoridade. Você recebe autoridade, né? Para poder ordenar. E alguns que dizem determinar é a mesma coisa. Mas você ordena ou determina no nome de Jesus. Porque o poder não é teu, o poder é dele. E ele é quem nos autorizou. Em meu nome. Oh, aleluia! Em meu nome. Vai fazer isso, aquilo e aquilo outro. No nome dele. Então a igreja primitiva tinha esta forma de se expressar. Aquilo era todo dia e o dia todo. Eles não mudavam isso. E além disso, né? Aí vem o que a gente quer falar. O 43. E em cada alma havia temor. E por causa desse temor, o que acontecia? E muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. E aí a questão, irmãos, o que está faltando, tantas coisas nos faltam. Quando a gente compara a igreja primitiva com a igrejinha e com a igreja moderna, hoje nós somos a igreja do salto alto, nós somos a igreja da moda, nós somos a igreja de Laodiceia. Rico sou e de nada tenho falta. Estamos, inchadões, né? Inchados do saber, da condição financeira, né? Falamos bonito. Hoje a igreja não precisa mais falar na língua dos anjos, porque ela fala muito bem o inglês, ela fala muito bem o francês, o espanhol. Então hoje nós somos poliglotas, né? A igreja poderosa, que ostenta, né? Que tem isso, tem aquilo, aquilo outro, ar-condicionado, banco acolchoado, né? Cadeira. E aí, o temor. O temor começa quando alguém nos faz um convite. Fulano ou fulana,
Vamos à casa do Senhor hoje? De novo, estive lá ontem. O que tem? O que tem lá? Quem que vai pregar? Quem vai cantar? É culto de quê? Não vou não. Quando chega no domingo, tem jeito, né? Tem que marcar o... eu vou lá. Chega aqui, senta, não tem nada que agrade. Ventilador não está funcionando, o ar-condicionado pifou, a luz, é isso, aquilo, o pregador gritou, quem cantou desafinou. Se você perguntar, todo o que no olhar da pessoa foi de defeito, anotou. Mas não saiu um glória a Deus, não saiu um aleluia. Veio contra a vontade. Diferente de Davi, quando dizia: Davi, você tem uma reunião aí agora, estão os ministros, aquela coisa toda, coisa e tal, e vamos fazer essa reunião. Mas alguém chegava: Ih, Davi, onde você está indo? Estou para a casa do Senhor, vamos comigo? Ele se alegrava, ele largava tudo. Prioridade, casa do Senhor. Homem segundo o coração de Deus. Ele mesmo vai dizer que, olha, eu prefiro... Onde é que você prefere estar, Davi? Olha, eu não preciso nem entrar na casa. Eu lá no pátio, lá no átrio, eu prefiro lá do que em outros lugares 1000. Lá para mim é o melhor lugar. E hoje, entre a gente, o átrio, ou o templo, ou o shopping, o que é que nos é mais agradável? Falando sério, né, irmãos? É lógico que é evidente que a gente vai querer o shopping. Tem McDonald's, tá tudo climatizado. E você anda para cá, anda para lá. Pode botar uma bermuda, uma calça comprida, largadão, tem não, né? Ô, glória! E depois, quando vai orar, quer que as coisas aconteçam. Como? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor depois. Mas se eu vou à casa do Senhor, quando eu chego ali na porta, peraí, aonde, irmão, vamos parar, vamos começar a refletir nos nossos atos, porque a gente está no automático. A gente não para refletir o que está falando, o que está fazendo, né? A gente não para refletir. Uma frase que tomou conta das Assembleias de Deus: Deus abre porta onde não tem porta. O que a gente faz, irmão, na vida? Você abre porta onde tem porta? Você só abre porta onde não tem porta, óbvio. Mas todo mundo nem quer pensar: Deus abre porta onde não tem porta. Não, não é isso que está sendo. A ideia não é essa. Deus abre porta aonde não há condições de ter porta. Você já viu porta no mar? Ele abre porta no mar. Uma porta dentro de uma fornalha, ele abre porta dentro da fornalha. Então, ó, é algo que o homem não pode fazer. É coisa de Deus. Isso é coisa para Deus. Mas a gente não para refletir. A gente só vai repetindo. Vamos repetir. E aí não dá certo. Vamos para a casa do Senhor. Moisés foi convidado a chegar. Mas quando ele quis chegar, pode parar por aí, Moisés. Você ainda não fez a lição de casa. O que eu tenho que fazer, Senhor? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde pisas é terra, o quê? Terra santa. Terra santa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E Moisés tirou a sandália dos pés. Ao entrar essas portas, a Bíblia também nos diz, estamos falando de temor, né, para a coisa acontecer. Irmãos, eu não tenho que esperar o culto começar. Eu não tenho que esperar para ver qual é a programação do culto. Eu não vou fazer culto. Eu já venho cultuando. Pastor, o senhor está cheio de moda, né? Eu não. Nós temos a mesma Bíblia. Entrai pelas portas dele como?
É com louvor, não é isso? E ações de graça. Eu já entro fazendo culto. Eu já entro cultuando. Eu já chego aqui no azeite, né? Ele diz para Samuel: Samuel, enche o seu vaso de azeite e vem. Não espera encher aqui, vem cheio. Aqui é para transbordar. Aqui é lugar de transbordar. Se você vem cheio, vai transbordar. Porque você vai receber mais poder. Vai receber. Louvado seja o nome do Senhor. A coisa vai ficar apertada. E aí, irmãos, quando a gente entra nesta casa do Deus Todo-Poderoso, precisa haver o temor em todo lugar, mas em especial aqui. Não dá para mascar chiclete, não dá para sair. Tem casos e casos. Tem pessoas que têm problemas de saúde, precisa ir no sanitário, né? Precisa beber uma água, mas são alguns. Os demais é 2 horinhas. Aí é Jesus dizendo: nem menos 1 hora pudesse velar comigo? Você veio prestar um culto. Você não pode se desligar. Essa questão das pessoas estarem no meio do corredor, andando para lá e para cá, o que fazem? Faz com que a gente vira o olho. Quando você faz isso, te tira do foco, né? Tira do foco. Quando você já ia receber uma profecia para entregar à igreja, quando você vira, a profecia já foi embora. Você ia receber a bênção, você se desliga, o anjo para aí. Só entrega quem está ligado. Só quem está ali, senão. Você já viu uma televisão funcionando sem estar ligada? Ela pode ter até energia, mas se você não ligar ela, não aparece mais. Isso são coisas materiais que nos refletem as espirituais. Então vamos chegar na casa do Senhor. Tem um compositor aí que fez um louvor, até o louvor é bonito, mas ele é ousado, né? Ele diz assim: eu vou chegar depois. O culto já começou, mas ele vai chegar depois, eu vou chegar depois, só para impressionar. Entendeu? Ele quer chegar depois. Meu Deus, mas não é que ele não vem para cultuar? Como é que ele vai impressionar, irmão? Mas é a cultura de hoje. Aí como é que essa igreja moderna pode ser a igrejinha velha ou a igreja primitiva? A gente tem que fazer as mesmas coisas que eles faziam, porque o Deus não mudou. Não é? A receita continua sendo a mesma: partir pão, oração, não é isso? Comunhão, todos os dias. E doutrina, palavra, a gente não pode abrir mão disso. Temor ao Senhor. Temos na Bíblia o homem mais sábio, não é? Que ele é Salomão. E ele se dedica, nos seus escritos ele fala muito sobre o temor. Embora Salomão, no final da sua vida, esqueceu tudo que pregou, né? A velhice chegou, ele saiu do propósito de Deus. Obediência, irmãos, é muito importante, obedecer a palavra. E Deus disse para Davi, e Davi passou para o filho: meu filho, não se aparte da lei, siga tudo aquilo que o meu Deus me ensinou, você segue, seja fiel. E Deus disse para Davi: olha, vou honrar o teu filho, mas se ele pisar na bola, já sabe que eu vou castigar, vou passar, né, o chicote, vou corrigir, né? E Davi ainda é sério com o filho. Ele diz: e tu, meu filho Salomão, sê homem, sê homem. Salomão não entendeu muito essa prerrogativa, porque, na verdade, Salomão, se você ler a história dele, você vai ver que ele era um filhinho de mamãe, né? Um filhinho de mamãe. Enquanto os outros irmãos dele
já eram treinados para ser rei, treinados para a guerra. Tanto é que o exército não escolheu Salomão. Quem escolheu Salomão foi Deus. Mas por conta dessa característica dele de estar mais voltado para a mamãe, era como se fosse um frouxo, era como se fosse alguém que não ia ter como reinar. E tu ser homem. Aí quando, e possivelmente, Salomão devia ser motivo de piada no reino, não é? Motivo de piada. E aí, o que dá a entender é que ele quis mudar isso, mostrar a sua virilidade. Aí, por causa disso, arranja 1000 mulheres. Para quê? Para mostrar que era viril, para mostrar isso e aquilo. O resultado, essas mulheres levou ele a se perverter. Na sua velhice. Mas antes disso, ele tinha de Deus revelações e sabedoria. Olha lá, por exemplo, o que ele vai escrever. Logo em Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ele diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Eu digo, você quer conhecer? Você quer saber? Então tema a Deus. Não é? Tema a Deus. O que é temer a Deus? Não é? Temer a Deus é um sentimento de respeito e reverência praticada pela doutrina cristã, né? Pela doutrina cristã. É reverência, respeito e reverência. Não é ter medo de Deus, é respeitar Deus, é reverenciar Deus. Não é? Não é? Quando é que você reverencia? Você se curva diante dele, você se ajoelha diante dele. E o temor dele, quando ele fala, o profeta disse, ouvir a tua palavra e zombei, ridicularizei. É isso? Não. Ele disse, ouvi a tua palavra e temi, temi, temi. Nas cartas, lá em Apocalipse, os 7 selos, quando forem abertos, vão vir o juízo de Deus sobre o mundo. E o juízo de Deus é Deus falando para eles, chamando eles a um arrependimento. E você vai ver que no final de cada selo, morre muita gente. E diz assim, e eles não se arrependeram. E eles não se arrependeram. Ou seja, não temeram a Deus. O que a Covid nos ensinou? Era um pavor, era um medo. A gente tinha medo de sair da cozinha para a sala, da sala para o banheiro, né? Não podia tocar em nada que ia pegar a doença, né? Era uma angústia terrível, né? O marido olhava para a mulher, se assustava, eu me casei com essa mulher, eu casei com esse homem, quero divórcio. Nunca houve tanto divórcio como aconteceu na pandemia, né? O pessoal não se conheciam. Aquela coisa toda, morrendo gente toda hora, aquele pavor aí, todo mundo orando, todo mundo buscando. Aí Deus, por amor a muitos, parou. E nós mudamos, irmãos? Ou voltamos a praticar as mesmas coisas? Deus sempre avisa, só deu um toque. Agora está essa situação lá no sul. Não é a primeira vez que ocorreu, e agora de novo. Deus está falando só para os gaúchos? Não. Ele está falando para o mundo, em especial para o Brasil. Que nós temos que estar atentos. Daqui a pouco, para a chuva, eles começam a se reconstruir. O que a gente faz de novo? Esquece. A gente vive outro momento. A notícia é outra.
Mas nós precisamos mudar. Nós precisamos temer. Porque este Deus é um Deus sério. Aquilo que Ele fala se cumpre. Então eu preciso temer ao Senhor. Hebreus, no capítulo 12, versículo 28 e 29, o escritor aos Hebreus registrou o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Olha o que nós recebemos, irmãos. Um reino inabalável. Retenhamos a graça. A graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Retenha essa graça. Essa graça aqui não é dar risada, não. Essa graça aqui é um favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos e nem merecemos. Mas Ele, porque é bom, maravilhoso, amoroso, resolveu estabelecer a sua graça sobre nós. Pela qual, ou seja, através dessa graça, pela qual sirvamos a Deus. Como é que a gente vai servir a Deus? De modo agradável. Não é com corda no pescoço, não é com cara feia, não é reclamando de tudo, é de modo agradável. Alegrei-me quando me disseram, né? Com reverência. Com reverência. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, a gente passa cada um, a gente fica olhando. Deus procura os fiéis da terra. Deus procura os verdadeiros adoradores. E aí você passa em alguns lugares, você vê uma reverência. Na minha cidade, por exemplo, igreja católica, lá nos 4 cantos, tem hora que toca o sino. Aquele sino, ninguém diz nada, mas o sino é um aviso. E eles entendem daquilo, replica tal, é isso, é aquilo outro, é a hora da Ave Maria, é a hora disso, morreu alguém, tem lá o sino tocando, tudo para, né? Hoje nem tanto, mas quando o caixão passava pela rua, o comércio baixava as portas, ninguém dizia nada. Chegava um padre, né? É beijar na mão e não sei o que, um negócio, aquele respeito. Acontece isso com a gente. Se respeita mais a mulher, a irmã de oração, se respeita o porteiro, se respeita o pastor da igreja, o Zé, o Mário, o Antônio. É assim que a gente é tratado. Não é um respeito, uma reverência. Se a gente não faz isso com quem a gente vê, imagine, diz o João, né? Imagine com quem a gente não vê. A gente quer tratar. Ô Jesus, é por aí, hein? Jesus, não quero assim. Se eu quero que. Peraí, a gente mudou o negócio. Agora nós é que somos Deus, Ele é que é o servo. A falta de respeito ao se dirigir a Ele, né? Você vê que de quando em vez alguém diz assim, me respeita, hein? Me respeita. Porque a pessoa não está respeitando. As leis foram feitas para quê? Para ser respeitada. E aqui está um manual que tem que ser respeitado. Então a gente precisa ser levado a sério, né? De modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é o que, irmãos? Fogo consumidor. Então ele precisa ser levado a sério porque ele é fogo consumidor. Tem que temer. E tem coisas que a gente não entende, né? Mas ele é fogo consumidor. A Bíblia diz que ele é um Deus amoroso, mas também é um Deus terrível. Está lá Uzá, ajudando a Davi a colocar a arca no carro de boi. Está ele lá, tomando conta. Daqui a pouco, os bois tropeçam,
o carro de boi vai cair. Aí o que faz usar? Estica a mão e segura a arca. Ora, aos nossos olhos, ele quis evitar que a arca caísse. Mas para Deus não foi isso. Ele não tinha por que colocar a mão na arca. Ele não se preparou para aquilo. Ele não era sacerdote. Entendeu? Então foi um ato. Faltou em usar o que? Temor. Ele não temeu. Morreu. Nadab e Abiú. Ideia boa. Todo mundo, vamos lá no templo, vamos fazer uma mini vigília, vamos fazer um culto lá. Vamos lá, mano, vamos lá. E chegaram. E o que a gente faz aqui? Assim, assado, inventando moda. Mas estava no templo. Queriam adorar a Deus. Mas da maneira deles. Fogo estranho. Apresentaram a Deus. E Deus, de imediato, reagiu. Eles morreram ali mesmo. Porque não é de qualquer maneira. É da maneira de Deus. É do jeito de Deus. Ele é fogo consumidor, irmãos. Nós precisamos entender esta ação divina. Porque Ele é um Deus sério. E hoje, irmãos, estão nos passando um evangelho banalizado, que pode tudo, que não tem nada a ver, e pode tudo, e não, isso sempre foi. Jesus nunca botou corda no pescoço de ninguém. Primeira coisa que Ele disse é: se alguém quiser. Não estou forçando barra, não quero, vocês querem. Em outras palavras, por que, irmãos? Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. A gente fica achando que sem mim, o que Deus vai fazer? Porque se eu não estiver aqui, que coisa boba minha. A obra não vai para frente. E Deus precisa de mim para tocar a obra. Se Ele traz à existência as coisas que não existem, eu fico achando que eu sou alguma coisa. Por que eu estou deixando Satanás encher meu coração com besteira? Quem é Ele? Quem faz é Ele. Se eu tiver, a obra continua. Se eu não tiver, ela vai continuar também. Porque o dono da obra não é o José Mário, é o dono todo-poderoso, é Deus. E Ele usa quem Ele quer, a hora que quer, e faz do jeito dele. E vai ser feito. Vai ser feito. Quem aqui ia botar o povo na terra prometida? Quem foi chamado para isso? Moisés. Pisou na bola, fez aquilo que não devia fazer. Deus, você não vai entrar. E por causa disso o povo não entrou. Ou Deus mudou de nome? Ele é o Deus já, ele não muda. Moisés não entrou, mas o povo entrou. Não aqueles que, igual Moisés, prevaricaram no meio do caminho, mas os que nasceram e creram, entraram. Entendeu? Então, irmãos, ao entrarmos na casa do Senhor, vamos desligar o nosso celular. Vamos deixar de estar de tititi conversando com A, B ou C. Aqui não é lugar disso. Se você está precisando de uma conversa, vamos arrumar uma sala aí, a sala do bate-papo, né? Então, quando o culto aqui, não, para onde você vai? Eu vou lá para a igreja, para a sala do bate-papo. Aí você já sabe que não veio cultuar, vai bater teu papinho lá, sem problema nenhum. Agora, se entra aqui é para quem vem adorar. Aqui é quem vem exaltar. Aqui é quem vem reconhecer que precisa dele. Vai encontrar ele aqui. Uramanarasaia choremandalabachai. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Tem várias citações, eu vou ver duas aqui, vamos encerrar. Salomão diz, lá também no capítulo 2. Aí é longo, né? Mas eu vou conversar como o versículo 4. Se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurarem, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor da sabedoria
da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Da boca do Senhor é que vem o conhecimento e o entendimento. Jesus, num determinado momento, só deixou para os discípulos tudo aquilo que os discípulos iriam precisar. Ele não deixou nenhuma herança financeira. Ele disse: olha, a minha paz eu vos dou. Uma coisa que vocês vão precisar é de paz. Porque no mundo, já disse que vocês vão ter aflição. Mas a minha paz eu vos dou. E, em um determinado momento, ele sopra sobre os discípulos para que eles tivessem entendimento. Entendimento. E, lá nas cartas, né? Fala para a gente não ser como a mula que não tem entendimento. Não tem entendimento. É lógico que nós estamos hoje com uma geração de pregadores que pensa que na igreja só tem mula, né? Sem entendimento. Vocês não entenderam o que eu falei. Vocês estão entendendo? Vocês não entenderam? Tem alguém aqui falta de entendimento? Todo mundo entende. Não, vou melhorar isso aqui, como se a gente fosse do jardim de infância. Meu irmão, para que isso? Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Insta, pregando a palavra. Não precisa a gente vir com esses jargões, essas coisas. Ele está chamando a atenção. Por que ele entende e eu não entendo? Ué, o Deus dele é diferente do nosso? Né? A Bíblia dele é diferente? Ele recebeu uma revelação nova? As revelações já aconteceram, não é? E pulando tudo e encerrando, Eclesiastes 12, 13 e 14. Este sábio Salomão, depois de tantas experiências, lutas, ele encerra tudo, dizendo o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, qual é o fim de tudo isso? Para que tudo isso? Ele é o pregador, ele pregou, mas o fim de tudo isso é para quê? Teme a Deus. Teme a Deus. Não é ter medo de Deus, não, é temer a Deus. Não é? O que Isaías faz? Quando Isaías está tendo aquela visão, ele se apavora. Ai de mim! Isso é temer a Deus. Ele falou: olha, por que ele estava com aquele medo todo, não, aquele temor todo? Eu habito no meio, eu sou de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então a condição dele, a santidade de Deus ia exterminá-lo. Por isso, o medo. O pai de Sansão, Manoá, quando vê aquele anjo, ele como mulher, prepara a mala, coisa e tal, eu vou morrer. Por que, Manoá, você vai morrer? Eu vi o Senhor, eu vou morrer. Temor a Deus. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Porque Deus... E por que tudo isso aqui, irmãos? A Bíblia não deixa sem resposta. Ela responde a todos os questionamentos. Porque Deus há de trazer a juízo. Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus vai trazer a juízo. A pessoa pinta e borda e morre. Está tudo bem, tá vendo? Fez o que fez, não aconteceu nada. Não, você está esquecendo. Tem o juízo.
Aquilo vai aparecer no juízo. No céu, é óbvio que não é no céu. Essas pessoas que vão para julgamento é quem não foi arrebatado, né? Aí vão para julgamento. E nesse julgamento, tudo o que aconteceu. O Hitler matou milhões de pessoas, não se sabe o que aconteceu com ele. Resolveu o problema dele? Não, tem juízo. Tem juízo. Aqueles que entendem a mensagem do Evangelho, Deus é fogo consumidor, mas Ele é também amor. E enquanto amor, Ele abriu uma porta de acesso chamada arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham o tempo de refrigério. Mas para isso é preciso se arrepender e se converter, né? Sair, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e deixar seus maus caminhos, né? Então aí ele entra com ação. Mas antes a gente tem que ter essa ação de arrependimento. E a gente só se arrepende quando a gente faz uma análise do que fizemos e chegamos à conclusão que fizemos uma besteira, fizemos uma loucura. Pai, eu não devia ter feito isso. Estou arrependido disso. E com o coração contrito, arrependido, Deus vem sobre nós, nos perdoa, né? Ele faz exatamente o que o pai do filho pródigo fez, né? Estava lá querendo, ele não come as bolitas, né? Ele desejou. Tem muita gente diz, mas ele comeu. Não está escrito isso. Está escrito que ele desejou comer. Mas nem isso ele podia, porque a comida era para os, e os porcos, para o dono dos porcos, era mais importante que ele. Entendeu? Ele valia menos que os porcos ali, né? Era a condição dele ali. E aí ele, tornando em si, voltando o juízo, voltando o entendimento, aí ele para, que besteira que eu fiz. Eu estava tão bem, alguém levantava de manhã, era um cafezinho, e uma mandioquinha, um negócio, coisa e tal, era alguém lavando a minha roupa e coisa e tal, o seu Antônio, o seu, né? Tratado com respeito, que afinal de contas eu era filho do dono. Eu chutei o balde, larguei tudo aquilo, pensei que eu ia ficar mais rico que o meu pai. Resultado, agora eu vejo, eu pensava que o meu pai era um cara duro, cruel, mas engraçado, né? Quantos jornaleiros do meu pai, jornaleiros, aqueles que trabalham por jornada, diaristas de meu pai, têm abundância de pão, recebiam bem, e eu aqui pereço de fome. Ele fez análise, nota 10 pela análise, mas tinha que ter agora uma atitude. Muitos de nós, irmãos, estamos assim. A gente reconhece tudo que fez, mas na hora de tomar atitude, o que é que vão pensar de mim? Se eu for lá na frente, vão ficar dizendo isso, aquilo outro. Aí vai para o inferno por causa disso? Vai perder a bênção por causa disso? Por causa do seu ego? Crucifica esse ego hoje em nome de Jesus e receba a bênção. Faça aquilo que precisa ser feito, reconhece. Volta sim, volta para Jesus, não, pede perdão, se humilha. O que é mais importante é Deus, e volte a praticar as boas obras. Ele reconheceu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para casa. O jeito que eu agi, eu entendo que eu não sou mais filho. Perdi a minha filiação, porque do jeito que eu tratei meu pai, eu não espero que ele me abrace. Mas se ele me receber como um empregado, glória a Deus, aleluia, já vai ser melhor do que essa vida. Ele não foi para reclamar bens, não, ele voltou sabendo o que estava acontecendo. E quando ele chega, e o pai já o avista de longe, você conhece bem essa cena, né, emblemática da parábola que Jesus contou. O pai vai ao seu encontro. É a mesma coisa que Deus fez através de Jesus
largou tudo lá e veio ao nosso encontro, que a gente não podia chegar até onde ele estava. Então ele deixa o céu e vem ao nosso encontro. Mas quando chega lá, tudo aquilo que ele ensaiou e o pai abraçou, ele podia te dizer agora, não precisa nem eu falar mais nada. Não precisa ser confessado. O mundo espiritual precisa ouvir aquilo que você tem que dizer. E aí ele diz, pai, tudo aquilo que ele ensaiou, pequei contra o céu, pequei contra ti, e não sou mais digno do ser seu filho. Me faz aí como um dos seus jornaleiros. Desceu, se humilhou, reconheceu. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Meu filho, um abraço. Você acha que não é mais meu filho? Mas não é assim que eu penso de você. Você continua sendo meu filho. Eu te gerei. E manda, vai lá, entra lá dentro, a casa é tua. Toma um banho, muda de roupa. E mandou pegar lá roupa nova. O pai já esperava aquele filho. Estava tudo preparado para o retorno dele. Você que abandonou o que fazia na igreja, Deus está esperando você retornar. Já tem tudo novinho lá para você. Tudo novinho, só te esperando. Ah, mas se eu não fizer, outro faz. Não, aquilo que Deus entregou para você fazer, é para você fazer. Então, é tempo de te levantar e voltar a fazer aquilo que Ele quer que seja feito. A roupa estava pronta, até o bezerro cevado, até o bezerro para fazer a festa estava lá esperando, tudo pronto. Só foi ele chegar, tomar banho, botar a roupa nova. O que ele não tinha mais era sapato, que gastou tudo. Foi de cavalo, voltou a pé. Sandália nova. E aí, peraí. Anel no dedo. Vamos renovar essa aliança. Renovou a aliança e aquela festa que você sabe. Hoje não é diferente. Deus quer te reencontrar. Deus quer te abraçar. Deus quer te dizer, bem-vindo meu filho, bem-vindo minha filha, a casa é tua, você é filho, você não é um qualquer, não é uma qualquer, vocês são filhos de Deus, amados, agora sois filhos de Deus, somos filhos dele. E se nós somos filhos de Deus, irmãos, vamos viver de maneira a honrar o nosso Pai. Não vamos andar de qualquer maneira, não vamos falar qualquer besteira, porque implica e complica o reino. Vocês não lembram aqui, antes da rainha Elizabeth morrer, aquele neto dela, o Henry, né, que casou lá com uma americana, as coisas que eles diziam e a repercussão que tinha no reino. Eles são vigiados 24 horas. Qualquer coisinha deles viram notícia no mundo todo. O reino fica abalado. Aí imagine nós, somos filhos do rei, entrando em inferninhos, em boquinhas de fumo, né? E saímos de lá, escondido, e quando chega na igreja a gente dança no poder, coisa e tal, mas de onde a gente veio? Vamos levar Deus a sério, irmãos. Estejamos de pé, vamos orar. Eu posso ouvir um glória a Deus? Louvado seja o teu nome.